E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim, e estamos juntos agora nessa época de fim de ano, a menos que você esteja vendo o vídeo numa reprise, mas se você viu esse vídeo na época do lançamento, esse vídeo foi lançado e gravado no fim do ano, quando acontecem os vestibulares. Essa é a época onde estão acontecendo os vestibulares, aconteceram as primeiras fases, está a expectativa de nota para a segunda fase, alguns vestibulares não foi ainda a primeira fase, mas é uma coisa com muita expectativa e muita gente fica interessada com o que vai acontecer, o que pode acontecer. E existem coisas interessantes para se comentar, para se estudar, para se falar do lado matemático sobre aquelas pessoas que falam que passaram chutando. Isso existe mesmo? Isso é verdade? Tem como você passar no vestibular chutando? Existe essa chance de você não saber nada e ainda assim passar? A minha intenção para esse vídeo é fazer análise estatística, deixar vocês tirarem suas conclusões. E esse é um tema que me incomoda desde a época que eu era aluno de ensino médio, que vira e mexe alguém falava que tinha um primo que sabia, que passou chutando, que não sabia nada, então ninguém precisava estudar. Vamos ver o que a matemática tem a dizer a respeito disso? Bora lá? Vamos começar? E no fim de ano temos, entre toda a magia do Natal e coisas do tipo, a época dos vestibulares. Terror de muita gente, prazer de algumas pessoas. Eu trabalho há mais de 20 anos dando aula para vestibulares, entre outras coisas. E uma coisa que eu ouvi muito e ouço ainda é que vira e mexe tem alguém que fala que conheceu alguém ou conhece alguém que diz que passou no vestibular só chutando. Eu ouvia isso desde que eu era aluno do ensino médio, que não, porque eu tenho um primo que ele nunca estudou nada e só passou no vestibular chutando. E usando a matemática como grande base de ferramenta, a ideia desse vídeo é a gente fazer uma análise estatística de tá, existe mesmo esse esquema de passar chutando? Isso é verdade em algum lugar? Vamos fazer uma análise e vamos estudar sobre isso. Primeira coisa que a gente precisa fazer para poder fazer uma análise bem feita é entender como funciona o vestibular, como funciona a nota de corte. Alguns vestibulares são feitos em uma fase única. O maior exemplo disso é o Enem. O Enem você tem uma prova, ela acontece separada em 2 dias, mas você faz essa prova e é isso. As pessoas com as melhores notas são chamadas. E existem alguns vestibulares que são divididos em primeira fase e segunda fase, como o maior exemplo disso é a FUVEST. A maioria dos vestibulares e processos de admissão que você tem para entrar numa faculdade, eles têm em algum momento alguma prova de redação. Você não tem como chutar uma redação. Você tem uma redação, ele pede para você escrever sobre um tema, você abre o dicionário, pega uma palavra, escreve ela, abre o dicionário, pega uma palavra, escreve ela. Não tem como você escrever uma redação aleatoriamente sobre um tema. No entanto, existem muitos vestibulares que têm pelo menos uma das fases, ou a primeira ou a segunda, que tem o que é chamado de prova objetiva. São questões, você tem algumas alternativas e você seleciona uma delas que é a verdadeira. Nos vestibulares tem primeira e segunda fase. A primeira fase costuma ser totalmente objetiva, e aí alguns candidatos são selecionados para fazer a segunda fase, que é geralmente escrita. Quando o vestibular tem primeira fase e segunda fase, existe um negócio chamado nota de corte, que é a nota mínima que você precisa obter na primeira fase para poder ser aprovado e fazer a segunda fase. Cada vestibular tem um jeito diferente de calcular essa nota, cada curso pode ter uma nota diferente de acordo com a procura. Em geral, a nota de corte é determinada a partir do número de vagas. No caso da FUVEST, existe uma regra que está lá descrita no manual do candidato. Basicamente, se você tem um curso que tem N vagas, por exemplo, um curso que tenha 40 vagas, você multiplica isso por 3, dá 120, e a nota do 120º candidato é a nota de corte. Ou, se ela for menor do que 27 pontos, a nota de corte mínima para a FUVEST é 27, para garantir um padrão mínimo. Uma coisa que é importante, a nossa análise, a ideia de passar chutando, só faz sentido para a prova objetiva. Não faz sentido você falar a ideia de, olha, escrevi uma redação chutando e passei. Isso não existe. Então, a única coisa que você tem chutes que podem te ajudar, você não tem a menor noção do que está acontecendo, é numa prova de alternativas, você dá sorte, marca uma alternativa e acaba acertando a questão. E nesse vídeo, a ideia é analisar qual é a possibilidade de você obter a nota mínima necessária chutando alternativas em todas as questões. Você nem lê a questão, você tem um dado, se sair 1 você marca A, se sair 2 você marca B, se sair 3 você marca C, se sair 4 você marca D, se sair 5 você marca E, e se sair 6 do dado você rola ele de novo. E digamos que alguém faça o vestibular inteiro assim, qual a chance dessa pessoa ir para a próxima fase? Observação rápida, você não pode levar dados no vestibular, então essa ideia é ilegal. Não façam isso. E vamos usar matemática para saber quais são as chances de alguém que não tem a menor noção do que está fazendo, simplesmente marca todas as alternativas aleatoriamente,
dessa pessoa ser aceita no vestibular. Se a gente for pensar em uma questão aleatoriamente, digamos que ela tenha 5 alternativas, das quais uma das alternativas é a correta. A chance de você aleatoriamente marcar a correta é de 1 em 5, ou 0,2 em decimal, ou 20% se você for usar porcentagem. E, por consequência, a chance de você marque uma das 4 erradas é de 4 em 5, ou 0,8, ou 80%. Pensando no caso mais fácil, se você tem N questões na sua prova, cada questão tem 5 alternativas, uma delas é correta, as outras são erradas, a chance de você errar todas, que vai ser o caso mais fácil de calcular, você teria que errar a primeira questão e a chance disso acontecer é de 0,8. Você teria que errar a segunda questão e a chance disso acontecer também é 0,8. Você teria que errar a terceira e a chance disso acontecer também é 0,8. E isso teria que acontecer várias vezes até que você errasse, inclusive a última. Com a magia da edição e deixando isso numa letra mais bonita, a gente tem que a probabilidade de você acertar 0 questões dentre n é 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8, n vezes, ou 0,8 elevado a n. A chance de você acertar uma questão e errar todas as outras é calculada de um jeito parecido. Você tem que acertar uma questão, cuja chance é de 0,2. Você tem que errar a segunda, e a chance é de 0,8. Você tem que errar a terceira, e a chance é de 0,8. E assim por diante, até que você erre a última. Isso, embora correto, considera a probabilidade de você acertar a primeira e errar as outras. Mas para você tirar um ponto, você poderia ter errado a primeira, acertado a segunda, ou errar as duas primeiras, acertar a terceira e errar todas as outras. Você teria que ver de quantos jeitos diferentes você pode embaralhar isso. Usando a magia da edição, a gente teria que a probabilidade de acertar uma é o número de combinações em que você acerta só uma e erra as outras, vezes 0,2, vezes 0,8 elevado a n menos 1. Porque tem uma questão que você acerta, então tem n menos 1 que você erra. Esse número de combinações ele é calculado usando aquilo no ensino médio que se chama de número binomial. Que eu pretendo fazer vídeos mais detalhados falando do número binomial no futuro. Embora ele já tenha aparecido em algum vídeo antigo do canal, quando a gente falou do triângulo de Pascal, tem o link na descrição, tem o cardzinho passando aqui em cima de mim, mas ele é calculado como sendo o fatorial do número de cima, o fatorial do número de baixo, o fatorial da diferença. Que, novamente, usando a magia da edição, é esta coisinha aqui. Pensando do mesmo jeito, para ele acertar 2 questões e errar o resto, ele teria que acertar 2 vezes, então a gente teria 0,2 vezes 0,2, que é 0,2 ao quadrado, e ele teria que errar n menos 2, que é 0,8 elevado a n menos 2, vezes o número de jeitos que isso acontece. Esse número de jeitos é aquele número binomial, que vai ser n fatorial dividido por 2 fatorial vezes n menos 2 fatorial. E aqui a gente tem uma lei geral. Dá para perceber que ele tem um padrão bem repetitivo. E com esse padrão dá para a gente estimar qual é a probabilidade de... qual é a chance dele acertar, digamos, k questões dentro de um total de n. Essa probabilidade vai ser o número binomial nk vezes 0,2 elevado a k vezes 0,8 elevado a n menos k, que representa as que ele erra. E essa é a expressão. Puxa, Pinguim, mas que expressão complicada, só para saber qual é a chance de acertar, digamos, 44 dentre 90. Por mais que essa expressão seja horrível e os cálculos sejam grandes e os números sejam assustadoramente grandes, a gente pode usar tecnologia, a gente pode usar uma calculadora para estimar qual a probabilidade disso. E, usando aquele bom e velho software que eu sempre uso nos nossos vídeos, eu escrevi um programinha que calculava todas as probabilidades para os vestibulares mais famosos. No caso de você ter 90 questões, que é o que aconteceu na FUVEST e na Unesp desse ano. Eu vou colocar todos os resultados aqui. Se vocês tiverem interesse em ver detalhados, vocês vão ter uma chance de pausar o vídeo para analisar a probabilidade. Mas nós temos aqui esta tabela de valores. Elas indicam, por exemplo, esse aqui, P1390. É a probabilidade de você acertar 13 questões dentre 90, chutando todas aleatoriamente. Isso dá 0,0464. Isso, em porcentagem, é 4,64%. Nesse caso de você chutar aleatoriamente, existe uma chance razoavelmente grande de você acertar entre 15 e 20 questões. Somando esses valores todos, você tem aí aproximadamente coisa de 55, 60% de você acertar entre 15 e 20. Como na FUVEST a nota mínima é 27, a chance de você acertar exatamente 27 para passar lá raspando no curso com a menor nota de corte é 0,007, que dá 0,7%. É uma chance bem baixa.
Para os valores maiores, eu vou passar aqui os slides. Se vocês tiverem curiosidade de saber algum específico, vocês podem pausar o vídeo. Aqui a gente tem entre 30 e 59. E aqui a gente tem esta chance, que é a chance de você ter 90 questões, chutar aleatoriamente as 90 e acertar as 90 é de 1,23 vezes 10 elevado a menos 63. Isso é 1 bilhão de vezes mais difícil do que acertar a Mega Sena da virada sozinho. Se você tiver essa habilidade, acerta a Mega Sena da virada, que compensa muito mais. Eu coloquei aqui também para fazer uma análise diferente o vestibular da Unicamp, supondo que você tem 72 questões. E aí você tem a probabilidade de acertar 29 em 72, é 0,000041. Existe uma chance muito grande de que você faça poucos pontos. Se você for somar aqui entre 8 e 20 pontos, que são notas muito, muito baixas, considerando 72, a chance de você ficar entre 8 e 20 é alguma coisa na casa de 85%. Então essa ideia de, eu passei só chutando, começa a ficar improvável. E aqui eu vou passar um slide, vocês podem pausar se tiverem vontade, de 36 até 72 pontos. Graficamente, a gente pode visualizar um pouco isso, como ele funciona. Se você tiver uma prova de 90 questões, a chance de você acertar K questões, ela é dada por esse gráfico. Existe uma chance muito maior de que você acerte um pouco menos de 20 pontos do que qualquer outro valor. A partir de 30, você já tem que o gráfico fica praticamente sobre o zero. E se sua prova tiver 72 questões, a sua chance maior é de acertar aqui um pouco menos que 15. Mas, mesma coisa, a partir de 25 pontos, sua chance passa a ser ínfima. Espera um minuto. Sim, Luke. Beleza, vamos esperar, mas... E aí, você tá com alguma dúvida? A chance de eu acertar 44 questões pode ser baixa. Mas e a chance de eu acertar pelo menos 44 questões? Não é bem maior? Sim, esse é um bom ponto. Porque a gente fez os cálculos para você acertar exatamente 44 questões, exatamente 45. Mas se você acertar mais que 44, você vai passar para a segunda fase do vestibular. Seria muito injusto se você tivesse que tirar exatamente a nota de corte. Porque alguém que entende muito teria que errar coisas de propósito para poder passar no vestibular. Seria estúpido. Vamos usar mais matemática para melhorar essa análise que a gente tinha feito. A gente deduziu nesse vídeo qual a probabilidade de você acertar K questões em uma prova. No entanto, a gente não sabe a chance de acertar K ou mais. Eu vou criar um negócio aqui chamado probabilidade acumulada, que seria qual a chance de você tirar mais que K. Seria a chance de você acertar K questões, mais a chance de você acertar K mais 1, mais a chance de acertar K mais 2, e assim por diante até a chance que você gabarite a prova. Que, deixando uma letra bonita com a magia de edição, é esta expressão. A gente pode deixar isso mais elegante usando um símbolo de somatório. Isto representa a soma de todas as probabilidades variando de K até N, então teria K mais 1 mais K mais 2. Ou expandindo, a gente tem essa expressão fechada, que é muito usuada de calcular. Parece difícil, mas dá para programar no computador. E é exatamente isso que o Luke disse. Por mais horrível que seja, você pode calculá-la no computador. E olha que conveniente. Usando o mesmo software que eu já usei antes, eu já programei isso, mandei o computador calcular uma tabela, que eu vou mostrar agora para vocês, na qual a gente vai ter a probabilidade acumulada de você acertar K ou mais questões. Começando com o caso de um vestibular de 90 questões, aqui estão os primeiros termos. O caso óbvio, a chance de você acertar 0 ou mais é de 100%. Se você larga a prova em branco, você vai acertar 0 ou mais. Aí a chance vai diminuindo a cada acerto a mais que você quer impor. A partir de 19, sua chance já cai para menos que 50%. E para você ter a nota mínima na FUVEST para você passar, se você chutar toda a sua prova sem ter a menor noção do que acontece, a sua chance é de coisa de 1,5%. Indo um pouco mais para frente na tabela, aqui a gente tem notas de corte maiores para cursos mais difíceis. Um exemplo baseado no vestibular do ano passado, porque ainda não sei a nota de corte desse ano, Ciência da Computação, que é um curso que eu tenho bastante carinho. A nota de corte foi 56. A chance disso acontecer, de você só chutar e acabar passando, é de 3 vezes 10 a menos 18. É mais fácil você tentar chutar jogando cara ou coroa e acertar 56 vezes seguidas do que passar no vestibular para ciência da computação só chutando. E indo mais para frente ainda, aqui a gente tem a nota de corte do curso de medicina do ano passado, que foram 83 pontos. A chance é de 1,5 vezes 10 a menos 49. Se você tiver sorte o suficiente para fazer isso e passar com o mínimo que seja para medicina,
Essa chance ela é um pouco mais difícil do que você pegar uma roleta, que tem números de 0 a 36, chutar um número que vai acertar na roleta e acertar isso 31 vezes seguidas. Se você tiver esse talento, se você tiver essa sorte, investe na roleta. Porque em 31 lançamentos, você, começando com $1, você teria mais dinheiro do que existe no planeta. E ter mais dinheiro do que todo o planeta junto, eu acho mais lucrativo do que fazer uma faculdade de medicina. Os médicos que me perdoem. E aí a gente já começa a ver como funciona para essas pessoas que falam que passaram chutando. Eu tenho outra hipótese. Compartilhe a sua hipótese com a gente. E se não for um chute total? Tipo, você pensa e fica entre duas opções e chuta entre as duas. Ok, isso muda um pouco o jeito de pensar. Vamos analisar como seria se fosse um chute só entre duas alternativas e não entre 5. Então beleza, vamos analisar e ver como fica nesse caso. Antes, se você tinha que acertar K questões de um total de N, quando você tinha 5 alternativas, só uma correta, a gente tinha esta expressão. Esse termo 0,2 aqui, ele representava a chance de você acertar a questão, que era 1 em 5, e esse 0,8 a chance de errar, que era de 4 em 5. Se você raciocinou e está entre duas alternativas, você teria 50% de chance de acerto, 50% de erro, ou meio a meio. Então, se a gente está entre duas alternativas, o que muda nessa expressão são esses dois coeficientes, que passam a ser 0,5, 0,5. Com esse raciocínio, a chance de você acertar K ou mais é aquele mesmo somatório que a gente tinha antes, só que agora usando 0,5, 0,5 ao invés de 0,2, 0,8, que é esta expressão. Ainda é difícil de calcular, mas ainda é uma fórmula que a gente pode programar no computador e ver como fica. Aqui estão as probabilidades, considerando de novo o vestibular de 90 questões. A chance ela é praticamente 100% até você acertar 16 questões. Ela começa a ficar abaixo de 99% a partir de 35. Aí ela começa a descer rapidamente até 45%, onde ele passa a ser menos da metade. E fica abaixo de 1% a partir de 56%. Então, se você está entre duas alternativas, a chance de você acertar mais questões sobe muito. Até do ponto que é plausível que você, para cursos não tão concorridos, possa chegar aí para a segunda fase. E aí você tem uma análise científica de, pô, e aí, aquele meu primo que falou que passou chutando e não estudou nada, ele tem razão? Isso pode ter acontecido? A ciência nos ajuda a descobrir isso. Yay! Viva a ciência! Muito bem, o Luke é fã de ciência também, e se você está vendo meu vídeo até agora, muito provavelmente você também é. Viva a ciência. Bom, conclusão sobre tudo que foi discutido até aqui. Se você tem alguém que falou que, então eu passei no vestibular só chutando, mesmo que eu tenha prestado o curso com a menor concorrência de todas, tipo eu, a sua chance é menos que 1%. Tem uma chance muito, muito, muito grande de que essa pessoa está mentindo. Talvez ela tenha vergonha de admitir que ela estudou. É mentira. Sim, eu apostaria que é mentira. Não, porque eu passei no vestibular só chutando. Eu não sei porque que censurou, eu falei cacete, não. Se alguém disse que passou no vestibular chutando, mas quando ele ficou entre duas alternativas só que ele chutou, isso até pode ser verdade. Existe uma boa chance de que isso seja verdade, não só porque a estatística aumenta muito a favor, especialmente quando você tem cursos com concorrência menor, como por exemplo os cursos que têm 27 pontos, que são a nota mínima, sua chance é de quase 100% de estar entre duas chutar certo 27 vezes dentre 90. Então isso é bem plausível. E além disso tem um fator extra. Se você é inteligente a ponto de olhar as alternativas e com certeza ficar entre duas e uma delas é a correta, você é bem inteligente, você tem bastante conhecimento. Você estar entre duas alternativas e uma delas ser a correta é bastante coisa. Então você já não é qualquer um, você merece ir para a segunda fase do vestibular. Especialmente se você fizer isso 90 vezes, é bem impressionante. E é com esta conclusão feliz que nosso vídeo termina. Basicamente, se você tiver algum primo que chegou e falou, eu tenho um amigo que passou no vestibular só chutando, você pode virar para ele e falar ou alguma coisa desse estilo e mostrar esse vídeo para ele falando, então, não existe isso. Porque se você gastou tua sorte chutando, você perdeu a chance de ter dinheiro em cassinos. É muito mais lucrativo. E a má notícia é que isso meio que força a gente a estudar. E se você quiser passar no vestibular sem estudar nada, sem chutar, sinto muito, mas nem com os cursos com a menor concorrência você tem muita chance, como mostra a estatística. Mas a boa notícia é que se você estudar, você não vai ter que concorrer com as pessoas que só têm sorte. Sorte não te leva muito longe nesse mundo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, deixar alguma ideia, alguma sugestão, você sempre tem aqui embaixo os comentários que vocês podem deixar para mim, eu leio, respondo.
ou se vocês preferirem um contato pessoal, vocês têm aqui, ó, passando o meu e-mail e o meu Twitter. Já foi embora. E eu agradeço todos vocês por terem me acompanhado até aqui, por estarem comigo mais uma semana. E semana que vem, um vídeo novo com um tema novo. Eu espero que vocês apreciem, assim como eu gosto de fazer esses vídeos para vocês. Muito obrigado, fiquem bem, boa semana e até a próxima.